Um instante, abram comigo a sua Bíblia para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Pastor Edivaldo de Moura Leite convidou-nos e acertamos que estaríamos ministrando uma série de palestras direcionadas e voltadas à formação de liderança na igreja. A formação de agentes multiplicadores na obra e no reino de Deus. E eu quero começar enfocando algumas verdades à luz desse texto aqui. É claro que hoje será uma aula introdutória, mas prosseguiremos amanhã e depois com essa temática. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, eu quero ler a partir do 17. Por favor, os amados me acompanhem. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos após si. Amém. Até o 30. Muito obrigado, tome os seus lugares e ouça por instante a palavra do Senhor. Meus queridos, eu fiz a propósito esta leitura, também pelo objetivo e o propósito que tenho de nesta noite, à luz desse texto, introduzir aqui essa série de palestras, tratando e versando sobre formando líderes para a excelência do ministério. Grave bem essa frase: formando líderes para a excelência do ministério. E o que me levou a escolher esse texto, dentre outras razões, é o fato de que ele trata aqui de um dos homens mais exitosos e frutuosos no ministério cristão, o apóstolo Paulo. Ele mesmo chegou a afirmar em uma das suas cartas, que pela graça de Deus que nele operava e pela disponibilidade de sua vida nas mãos do Senhor, ele fizera sozinho mais do que os 12 apóstolos juntos. Vou repetir: ele sozinho fizera mais do que os outros 12 apóstolos juntos.
Mas uma outra razão, porque eu li esse texto e a partir dele eu quero introduzir, insetar aqui, entabular aqui esse diálogo, essa conversa com os amados irmãos, é o fato de ele descrever em alguma medida a natureza da igreja. O objeto-alvo, e deve ser alvo primacial, deve ser alvo prioritário, do meu fazer, do meu realizar ministerial. Eu entendo, eu penso que a gente não pode perder de vista esse foco, de forma nenhuma. Até porque, em função que existe a igreja do Senhor, povo do Senhor, comprado pelo sangue do Cordeiro, derramado no Calvário, constituída como comunidade dos salvos, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, de propriedade exclusiva daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, já nos falou Pedro, é que existem os ofícios e os encargos ministeriais. E nós nunca podemos, em sã consciência, se queremos entender a natureza também do ministério e alcançarmos a excelência naquilo que fazemos na obra de Deus, inverter essa ordem. O pastor não é maior do que a igreja, o líder, qualquer ele, não é maior do que a igreja, até porque ele existe como líder pelo fato de que a igreja existe. A igreja não existe por minha causa. Eu, Enoque Vieira, enquanto pastor, existe por causa da igreja. Isso é uma verdade quase que presente em toda a Bíblia, em todo o texto sagrado. Desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, já com Abraão, e a partir dele vai instituindo e organizando essa sociedade, essa comunidade dos diferentes e para a diferença no mundo, Deus já vai criando organismos, mecanismos, dinâmicas, para que todos aqueles que direto ou indiretamente estivessem fazendo ou realizando alguma tarefa de ministério e serviço em relação a esta igreja, ou este organismo, este povo, pudesse entender que ele, igreja, que ele, povo de Deus, é por excelência a razão de ser de tudo quanto somos e fazemos como líderes e obreiros. Lá em Êxodo capítulo 19, Deus falou através de Moisés, ali quando Moisés desce do Monte Sinai e referenda a aliança mosaica, aliança sinaítica, matando um cordeiro e aspergindo sangue sobre o livro, e o povo tem que emitir alguma opinião também em relação ao pacto ali formalizado. Ele disse: vós me sereis, olha aí esse pronome aí, sereis para mim. Pronome da primeira pessoa do singular, eu, me, comigo, para mim, me sereis para mim, reino de sacerdote e luz das nações. Ora, e o autor sagrado lá na carta aos Hebreus vai dizer que sacerdote e sacerdócio nenhum é instituído em causa própria. O sacerdote é instituído para um objetivo, para um benefício, para um serviço em favor de outrem. Nós não podemos esquecer disso. E naquele contexto ali de Êxodo 18 e 19, até Moisés, o líder libertador de Israel, no primeiro momento não entendeu nada. Ele fora objeto e, de alguma forma, instrumento de Deus para libertar o povo e tirá-lo
do Egito e conduzi-lo já na peregrinação para Canaã, mas eis que de repente ele começa a perceber, ou perceber-se, ou a entender-se como o rei da cocada preta, a razão de ser de tudo. E eu fico olhando a Bíblia é muito completa. Eu estava lendo hoje no voo, um livro que quase acabei de ler, 206 páginas, tratando desta ideia de que não há ninguém sem importância, escrito por Franz Schaeffer. Franz Schaeffer é um dos homens mais qualificados que o cristianismo teve nesses últimos 150 anos. Ele morreu em 84. E os estudiosos ainda dizem que a cadeira dele está vaga. Ninguém assumiu essa cadeira. Ele diz lá que de repente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é muito realista. E por isso que eu leio a Bíblia, já tenho estudado a Bíblia talvez aí em quase umas 80 vezes. E trabalho ensinando a Bíblia em 26 anos de ministério pastoral, pelo menos 23 anos, diretamente ligado ao ensino da palavra do Senhor. É um livro realista. Ela não vai dourar a pílula em hora nenhuma. Deus não vai maquiar realidade nenhuma para estabelecer um faz de conta. É com a gente mesmo que ele trabalha. Gente como eu e você, cheio de defeitos, imperfeitos ainda, é verdade, mas se continuarmos colocados e depositados nas mãos do oleiro, Pai das misericórdias, Ele vai às vezes quebrar a nossa vida, vai amassá-la outra vez, mas misericordiosamente vai fazer de nós um vaso útil para o seu serviço e a sua obra. É assim que esse Deus chama Abraão de, aliás, o único homem da Bíblia chamado de amigo de Deus, né? Mas Deus não se torna assim um comparsa. Deus não abre uma confraria de compadres e comadres e amigos. Deus não oculta duas terríveis mentiras que Ele contou. Deus não é aquela ideia assim, não. Para os amigos, os favores. Para os inimigos, os rigores. Porque tem uma filosofia no mundo e assim, olha, para os amigos, se tiver defeito, a gente tira. Para inimigos, se não tiver defeito, a gente arruma. Deus não reza nessa cartilha. Davi é chamado homem segundo o coração mas a Bíblia também não hesitou, em nenhum momento hesitou em narrar aqui com letras, quase que garrafais, o horrível pecado que ele cometeu. Se a gente for trazer para a teledramaturgia, a história de Davi com Batseba e o homicídio cometido lá com Urias, dá uma novela suja, que envergonha muitos filmes passionais, crimes passionais hoje. Mas é esse povo que Deus quer usar, e precisa usar. E eis que de repente, meus queridos, essa Bíblia que é realista, franca e muito sincera, coloca um pagão ensinando lição para Moisés. Imagina. Moisés entendeu aquilo tudo, foi escolhido por Deus, conduzido o povo de Deus pelo deserto e levando o povo avante. Mas chega a certa altura, ele pensa, olha, aqui tudo vai depender de mim, vai orbitar em torno do meu umbiguinho. Eu sou o cara. Sem mim, a coisa não funciona. Lê do engano, irmão. Tem gente fazendo a obra de Deus melhor do que eu. E depois que se Cristo dá a voltar, e eu partir desta para uma melhor, ou for chamado à glória algum dia aí, e a igreja permanecer aqui, tem gente que fará melhor do que eu. Na obra de Deus tem homens
singulares, no sentido de que tais quais a eles não existiram e não existirão outros, mas apesar disso, no reino de Deus, ninguém é insubstituível, ninguém é indispensável. Singular sim, indispensável jamais. E esse que Moisés, nessa visão tacanha, pequena, estreita, limitada, senta lá num banco e aquela fila enorme, assumida de vista, para falar com o homem. Nós temos que ir lá falar com o homem. É ele. E aí o Jetro, também chamado da Bíblia de Reuel, chega lá e fala assim: ô rapaz, você abilolou das ideias? Você está com um parafuso fora do lugar. Até vou ler, porque tem gente olhando com o olho esbugalado, achando que eu estou contando uma história que não está aqui. Vamos ler Êxodo 18, alguns versículos aqui. Olha bem, estou só introduzindo hoje. Versículo 13 diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, olha aí, fazia ao povo, ele perguntou: que é isso que estás fazendo com o povo? Sabe o que a verdade entre linhas aqui? Dizendo: rapaz, Moisés, você perdeu a percepção, ou deixou de entender, que você existe por causa do povo, e não o povo por causa de você? Você só é líder, libertador, chamado por mim, que eu tinha um povo a ser resgatado do Egito. Se não existisse o meu povo, você nem estaria aqui, rapaz. E tem certas coisas, certas lições, que paradoxalmente a gente as aprende melhor com o pagão, quem está de fora. E eu vou chegar ao texto aqui para aplicar algumas verdades do texto, que de repente a gente vai deixando recrudescer uma certa visão religiosa, que vai cristalizando, que se torna para nós um casulo, e a gente não percebe mais nada. Nossa visão fica limitada aos horizontes pequenos e estreitos da nossa sacristia religiosa. Aí a gente não enxerga mais longe. O ministério emperra, não avança. Cada homem de Deus, cada líder, eu estou falando aqui, que em certa medida, todo cristão é chamado para ser líder, como esposo, como pai, como irmão, como líder de jovem, de escola dominical, professor de escola dominical, qualquer área, até o pastor, o presidente da convenção, todos temos um certo compromisso com a liderança. Mas nós não podemos nos esquecer, amados, que nós só existimos para o povo de Deus, para conduzir o povo de Deus. Se alguma medida for necessária ser tomada para que o povo de Deus seja melhor e mais satisfatoriamente atendido, é preciso que se tome, porque eu existo por causa do povo de Deus. E aí o sogro de Moisés continua dizendo: rapaz, que é isso que está fazendo com o povo? Por que faz isso sozinho? Deixando, outra reprimenda do sogro do homem aqui, deixando todo o povo em pé diante de ti. E eu estava olhando um comentário do texto hebraico, esse pronome aqui, da segunda pessoa do singular, é enfático. O povo estava aquele tempo todo em pé diante de Moisés, que Moisés criou uma logística, às vezes não verbalizada, não ensinada, não politicamente montada, mas olha, interesseiramente engendrada, para que tudo fizesse dele o holofote, o foco. Um pregador disse que nós estamos vivendo a era da holofotite. Tem gente que só faz alguma coisa em alguma atividade, então na hora de Deus, se der ibope. Se não der ibope, ele... Tem gente que não pode ver um flash, é comigo. Olha, chama-se a doença da holofotite.
Tem que ter, tem que aparecer, tem que ser eu. Se não for eu, meu nome não estiver lá no cartaz, eu estou fora disso. Se eu não for o líder desse trabalho, eu vou trabalhar contra e tal. E aí, o sogro deu um conselho a Moisés, assim: Moisés respondeu ao seu sogro: é que o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim e julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: o que estás fazendo não é bom. E mais à frente vai dizer: não é bom nem para ti, muito menos para o povo. Porque o povo vai cansar. E chegou a dizer: e tu sozinho não conseguirás levar essa carga. Então, uma das razões que eu estou introduzindo assim é para que nós resgatemos. Se porventura está um pouco empalidecida, um pouco empoeirada aí nos nichos da nossa mente, do nosso labor, do nosso exercício eclesiástico, do nosso viver cristão, essa ideia de que a gente vai perdendo de vista o valor inerente do povo de Deus, antes de falar na formação de líderes na casa de Deus, visando alcançar a excelência ministerial e na liderança, é preciso que tenhamos, antes de tudo, a consciência do que é o povo de Deus e manter a igreja do Senhor como objeto primacial e razão maior de ser do meu ofício ministerial. Sem a igreja, eu não estaria aqui hoje ministrando aos senhores a palavra do Senhor. Sem o reino de Deus, Paulo não teria sido o missionário mais exitoso e frutuoso, como eu já disse lá no primeiro século. Não, ele só foi o que foi, porque Deus tinha um povo, e neste povo, e para este povo, Deus chama homens e devolve a igreja, para que esses homens pudessem conduzir o povo de Deus ao porto desejado, ao porto da Canaã celestial. Mas jamais olvidando ou considerando o valor da igreja e nem mesmo mudando esta ordem. Aí eu volto ao texto aqui. De repente, amados, esse texto de Atos 20, ele é muito contundente. Primeiro, eu vou fazer uma análise mais lógica e retórica aqui do que simplesmente textual e homilética. Primeiro, Paulo faz questão de que aqueles líderes convocados por ele para encontrarem-se no porto de Mileto, Paulo faz questão que eles entendessem, primeiro, que a igreja era a igreja de Deus. Olha o versículo de número 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Essa é a primeira grande verdade. Que alguma coisa precisa ser tirada daqui, exaurida daqui desse texto. Uma é a atitude que eu tenho ao lidar com coisas minhas. Outra, certamente, é a atitude que eu devo ter em lidar com as coisas de outrem, especialmente a igreja de Deus. E o Espírito Santo fez questão de que Paulo falasse e Lucas registrasse aqui que ela é a igreja de Deus, e aqui há um pronome de posse. Aliás, há um artigo de posse aqui, o genitivo de posse. É a igreja de Deus, Deus não abre mão dela, continua sendo dele, e ele jamais passará a outrem, porque a igreja é dele, e é dele em função de que foi ele que comprou com o seu próprio sangue, e essa igreja pertence a ele. Olha, irmãos, sinceramente, nós nunca seremos líderes autênticos da ótica do reino de Deus, da perspectiva do reino do Senhor, nesta visão de alcançar a excelência naquilo que fazemos, se não começarmos por essa perspectiva. A igreja é de Deus, amém? A igreja é do Senhor Jesus, é o povo que ele comprou com seu sangue,
Lá em Tito capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer: e ele deu a si mesmo para remir um povo. Eu gosto dos advérbios da Bíblia. Os advérbios me ajudam a entender, a dimensionar o verbo. A gente sabe que na gramática portuguesa o verbo é que fala, né? O verbo é que expressa. Está aqui o Lázaro, que é professor de português melhor do que eu. Não é? E às vezes, a Bíblia, eu já fiz um estudo ao longo de 2 anos, catalogando os advérbios da Bíblia. E a gente sabe que advérbio é toda a palavra que modifica preferencialmente o verbo, um outro advérbio e até um adjetivo. E classifica em advérbio de afirmação, advérbios de intensidade, advérbio de dúvida, de negação, de tempo, modo e lugar. E aí quando o Espírito Santo inspirou Paulo escrevendo a Tito, ele falou: porque ele se deu a si mesmo para remir um povo. Aí colocou lá um povo exclusivamente seu. Esse advérbio reforça a ideia ali. É seu de modo exclusivo. É seu de tal forma que ele não vai abrir mão dele. Porque ele mesmo o remiu. E nós vimos aqui em Atos 20, o remiu com seu sangue. E ele diz ainda: o povo especial, zeloso e de boas obras. Então Paulo está convocando aquela liderança da igreja em Éfeso para estar com ele no porto de Mileto, a uns 22 quilômetros aproximadamente, talvez uns 25, não mais do que isso, ali da cidade de Éfeso, a maior cidade da metrópole da província romana, ou seja, da província romana da Ásia, a maior metrópole daquela província, para fazê-los entender: olha, vós é quem deveis apacentar o rebanho do Senhor, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos e diretores, episcopos, orientadores, superintendentes, mas sem vos esquecerdes jamais que ela é a igreja do Deus vivo, que ele comprou pelo seu próprio sangue. Oh, irmãos, quando a gente voltar a essa verdade biblicamente estabelecida e permitirmos que o Espírito Santo de Deus vá trabalhando essa verdade em nosso coração, eu creio que muita coisa mudará nessa hora confusa que a igreja do Senhor está atravessando. Estamos vivendo uma crise, eu diria que uma crise aguda, não somente aguda, mas uma crise que é endêmica, pois que ela é interna, está instalada aqui, nisso que se chama o arcabouço da religião cristã, da igreja evangélica brasileira. E é também uma crise agônica, de agonizar o coração daqueles que têm um pouco de visão do que é reino do Senhor. O que concerne especificamente às Assembleias de Deus, movimento pentecostal iniciado há aproximadamente 100 anos atrás, eu tenho orado e ministrado a palavra do Senhor, pedindo a Deus e objetivando nas minhas ministrações que nós resgatemos um pouco, quiçá um pouco, pelo menos um pouco, o senso de autocrítica e olhemos para dentro. Nesses 100 anos, transigimos com certa facilidade da primeira geração para a segunda geração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus desse país, e a obra do Senhor não sofreu solução de continuidade, ela continuou avançando igualmente, vinha desde os seus primórdios, desde o seu início, mas a transição da segunda para a terceira geração está sendo complicada, e me parece, excetuados aí os meus enganos e a minha leitura subjetiva, e eu posso estar enganado, que eu não sou dono da verdade, embora procure informar-me, que o horizonte prenuncia coisas piores ainda.
E todo esse estado de coisas se instalou e está presente aí, dentre muitas razões, e sobretudo eu diria, pelo fato de que em algum momento, nos últimos 30 anos de história da nossa igreja, nós esquecemos de perceber que a igreja deveria ser mantida no seu pedestal de importância, sendo a igreja de Deus, o povo de Deus, e todos nós líderes, do menor ao maior, de mamãe a caducano, da porta ao presidente maior, somos servos do Senhor, a serviço da obra de Deus, e aqui não há lugar para celebridades, pois que a única estrela que deve brilhar aqui, a estrela da manhã, a estrela da justiça, a estrela da nossa vida. Alguém disse, né, que só tem estrela onde não tem sol. Já viu estrela de dia? Se Cristo, se Jesus é o nosso sol da justiça, ninguém pode brilhar mais do que Ele. O que o Espírito de Deus, através de Jetro, está orientando Moisés a fazer lá, e que Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso aqui em Atos 20, exatamente isso. Não invertam a escala de valores. Cuidado. Amém? Uma outra verdade que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, que sendo a igreja o que é, povo de Deus, igreja de Deus, comprada com seu próprio sangue, é também da sua natureza, inerente à sua condição de ser igreja, a construção de relacionamentos. Escute bem aí. Eu vou resumir essa verdade mais sucintamente para você memorizar melhor. A igreja é uma agência de construção de relacionamentos. Amanhã ou depois nós vamos falar de algumas coisas aqui de liderança e falar de alguns estilos de liderança. Goiânia é uma capital hoje com um índice muito considerável de evangélicos. Só o meu ministério lá, o nosso ministério lá, Assembleia de Deus do Campo de Campinas, o forte no centro-oeste é Madureira, eu pertenço hoje a Madureira. Nós somos 12 ministérios de Madureira, presidências de Madureira em Goiânia, só dentro de Goiânia, 1.400.000 habitantes. Só o nosso ministério tem 56 mil membros e 412 igrejas. Goiânia hoje é uma capital com 42% de evangélicos. E por esta razão, gente do mundo todo acaba indo lá. Mike Murdock esteve por lá, inclusive fez um evento no nosso tempo lá, embora não fora convidado por nós, porque era um evento do Conselho de Pastores de Goiânia, e ele, lá da sua empresa, do seu escritório na América, entrou na internet e viu o nosso auditório lá, e falou, quero fazer um evento em Goiânia, nesse auditório aqui. O pastor Sinomar, que é o presidente da Luz para os Povos, pediu, que é o presidente do Conselho de Pastores, pediu o nosso tempo emprestado e fez um evento lá. A equipe do reverendo John Maxwell tentou fazer por Goiânia, por Centro-Oeste, está próximo a Brasília ali, Brasília também tem um grande índice de evangélicos. Alguns seminários, que seriam 6, tratando da liderança também, mas não vingou. Tivemos o primeiro seminário lá com 2.260 inscritos, no nosso tempo sede. O segundo já diminuiu, o terceiro ficou ainda menor o número, e eles não voltaram para o quarto. Seriam 6 encontros, um a cada 6 meses. Por quê? Porque de repente a liderança da igreja percebeu que era simplesmente copiar um estilo de liderança empresarial lá de fora e trazer para a igreja. A igreja do Senhor não precisa de gerentes, precisa de líderes sim, mas não de gerentes. O gerente
cumpre, trabalha a partir de um organograma, tem metas frias a cumprir, olham de nariz empinado e subalternos. Aqui não. Jesus chegou a dizer aos discípulos: aqui entre vós, aquele que quiser ser o maior, sente-se à mesa e sirva aos outros, ou não sente-se melhor à mesa e passa a servir aos outros. Aqui só tem lugar para servo, porque ele, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. De uns anos para cá, me perdoe a franqueza, nós estamos fazendo aqui, a igreja foi invadida. Eu não estou falando da Assembleia de Deus, estou usando igreja no sentido bem lato, bem abrangente, bem inclusivo, o jeito secular de liderar. E aí tem elementos que não é nem crente, mas já é pastor. Que não precisa ser crente, basta saber fazer a coisa funcionar. Está funcionando? Ok. É a tal velha filosofia pragmatista, né, americana. Se deu certo, é certo. E nos esquecemos que nem tudo que dá certo é certo. E aí, conquanto não seja em si mesmo errada a visão de administração e gerenciamento, isso não poderia ter afetado tanto a nós que estamos conduzindo a obra do Senhor com a mentalidade de gerenciamento de empresa, porque nessa perspectiva, nessa visão, nessa lógica, a gente sacrifica os relacionamentos. E a igreja do Senhor, por sua natureza, é uma comunidade desafiada a viver relacionamentos. E deixa eu dizer para você, o verdadeiro homem de Deus não sacrifica a sua humanidade no altar do poder. Liderança passou a ser entendido, concebido, gestado, orquestrado, habilidosamente montada como simplesmente uma questão de poder político eclesiástico. E pelo poder se mata, pelo poder se mente, pelo poder rasgou a verdade e jogou na lata do lixo, pelo poder se faz tudo. E não é por aí. Antes de ser pastor, eu sou Enoque. E Enoque é um ser humano. E eu não posso, se eu desejo continuar tendo alguma utilidade no reino de Deus, desse meu ministério, sacrificar a minha humanidade no altar do poder. Eu vejo Paulo aqui chamando esses presbíteros, interrompendo uma viagem, porque Paulo era encharcado de relacionamentos. Eu terminei de estudar as cartas paulinas anteontem, e focando especialmente as saudações que Paulo emite nas suas cartas. Ele tinha relações com pessoas, ele sabia nome de pessoas. Na casa de Deus, gente, não pode ser meramente coisa. Membro da igreja do Senhor não é simplesmente um número no hall de membro e um cartão de membro de número 1264. Cada um aqui é gente, pessoa humana, tem suor, tem saga, tem história, tem alguma coisa que precisa ser valorizada. E a forma de valorizar isso é criando e fortalecendo relacionamentos. À medida que a gente não compreendeu isso, criamos também, ainda que inconscientemente, uma perspectiva de trabalho do Senhor muito consignada, muito ligada à ideia de mercado e produto a ser vendido. Aí eu olho uma determinada área, eu não vou pregar muito o evangelho, não. Eu tenho que dar para esse povo o que eles querem ouvir. Porque tudo é uma relação de interesse mercadológico. Uma vez que a gente vive numa cultura eminentemente humanista, e o humanismo retirou da pauta da sua proposta hoje,
como sempre, mais acentuadamente hoje, a ideia de que nós somos inerentemente maus. Isso é horrível para mim. Mas é o que a Bíblia declara. Porque eu nasci num lar evangélico, vivo atrás dessa toga de sacerdote, nunca fumei, nunca bebi, nunca sentei numa mesa de bar, nunca fui numa boate, e eu fico achando que esse instrumental religioso é usado por Deus para mim. E eu venho à igreja e tem dia que eu saio com a coluna torta de tanto apanhar, porque a Bíblia diz que eu sou pecador, e eu não gosto dessa palavra. O Enoque não gosta dessa palavra. Mas de repente a Bíblia diz que até os homens bons também são pecadores. Porque pecado na Bíblia não é um ato ou atos que eu porventura pratiquei. Pecado na Bíblia é uma condição na qual eu nasci nela. E aí não tem exceção de mamãe a caducano, de gregos a troianos, de goianos a baianos. Está todo mundo dentro dessa categorização. São pecadores. E à medida que a gente tergiversou, negociou essa verdade, que eu diria que é a tese central do cristianismo, nós estamos gerando uma comunidade numericamente densa, e eu louvo a Deus por isso, que eu quero uma igreja grande, quero sim, tomara sejamos a maioria evangélica desse país daqui a uns anos, mas que não tenha a mesma densidade ética e moral. Quer ver onde tem as maiores fofocas e lenga-lenga, e disse-me-disse, nhen, lufa-lufa e seca-lourenço? Em algumas igrejas por aí afora. Lá do mundo o cabra ia para o baile, só Deus sabe aonde, e diz que toda festa que começa no foguete pode terminar no porrete, e depois de beber umas e outras já caía lá pela poeira, só Deus sabe o que acontecia depois, e estava tudo ok. Ele vira crente, fica com uma pelinha tão sensível, que quase põe uma plaquinha na testa assim: cuidado comigo, eu sou muito sensível. Esquece que para construir relacionamento a gente tem que aprender a engolir sapos, desenvolver uma pele de jacaré, sem perder a sensibilidade de um coração de mãe. Relacionamentos, Paulo tinha. Em viagem para Jerusalém, estacionou um pouco em Mileto, chamou seus companheiros e seus amigos, e as suas cartas, especialmente as saudações, comprovam, olha, essa verdade, ele tinha relação, e deixa eu dizer para os senhores, algo mais. Grave bem isso, todo exercício de liderança sem relacionamento gera rebelião. Vou repetir, todo exercício de liderança dissociado, separado de relacionamentos, gera rebelião. Porque é aí que nós nos tornamos verdadeiramente humanos, homens, redimidos pela graça de Deus, para num ato permanente de abertura e doação para o outrem, se integrarem numa relação proveitosa de crescimento e amadurecimento cristão. É aí. Mas vamos pedir ao Espírito de Deus, amados irmãos, para que Ele nos ajude a entender isso. Relacionamentos. Quando Paulo, ele chama a gente, ele não dá nomes aqui, mas em outras cartas ele dá nome. Paulo era perito em gravar nomes de pessoas. E o estilo meramente de gerentão eclesiástico, por não perceber essa verdade, essa necessidade, olha as pessoas como um mero detalhe. Você não é um detalhe aqui,
Você é a razão da existência desta revelação. Deus te amou, e te amou tanto, que desde o Gênesis foi levantando homens para escrever o livro, revelar-se aqui em pessoa, e Ele achou que ainda era pouco, e veio aqui em Jesus de Nazaré, vestiu a nossa pele, olha, imiscou-se no nosso mundo, para chegar perto da gente, e trazer você para Ele, e fazer de você um filho de Deus, a fim de que você deixe que Ele seja seu Senhor. Então não é um mero detalhe. Como a gente perdeu isso de vista. Mas terceiro e penúltimo, eu já estou começando a concluir. Entendendo que a igreja, e além de perceber que também ela é comunidade construtora de relacionamentos, Paulo está dizendo assim: há um conteúdo a ser passado, e ninguém será líder de excelência e alcançará êxito no ministério, em qualquer área que porventura ele atue, se ele não se comprometer com este conteúdo. O que Paulo falou aqui? Olha, a partir do versículo de número 20: não me esquivei de vos anunciar. Esse verbo anunciar aqui já é da raiz de evangelho. Evangelizomai é também o verbo traduzido por anunciar, proclamar boas novas. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, e testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o 27, portanto, no dia de hoje, Paulo está dizendo: eu vos declaro que não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Sabe, irmão, que o evangelho está perdido na parafernália de coisas que a gente faz hoje na igreja? Desse universo de 25 a 28 milhões de evangélicos espalhados por as diferentes denominações desse país, talvez bem um contingente, um percentual mínimo, consegue conceituar e definir o que é evangelho. Eu estou terminando de ler um livro, até trouxe para terminar aqui, se tiver tempo aí no hotel, chamado de Michael Horton, o autor, Cristianismo sem Cristo, o evangelho alternativo da igreja atual. E a gente está conseguindo nesse país, enquanto igreja, e porque igreja do Senhor Jesus, pensar alguns textos da Bíblia, montar em torno deles uma proposta de autoajuda, e as pessoas estão vindo para o segmento religioso, buscando simplesmente a felicidade. O evangelho não é para nos fazer felizes simplesmente. O evangelho é para nos transformar. O evangelho é para nos atingir em cheio naquilo que a gente é. O evangelho é a grande proclamação de Deus, que antes de estabelecer e colocar o banquete da graça e da salvação, por meio deste evangelho e no evangelho, descerra todas as nossas cortinas interiores, abre todos os baús da nossa vida e pervade todos os porões e labirintos do nosso ser, iluminando a tragédia e a ambiguidade de seres humanos que somos. E ninguém estará apto a abraçar a salvação que a graça oferece, sem antes se entender e se enxergar
pecador, na medida que o Evangelho diz que eu tenho que se enxergar. Temos que acabar com essa proposta de Evangelho de Deus bonzinho. Deus é bom, mas não é bonzinho. Deus é bom, mas não é meu compadre. A gente pensa, não, Deus agora criou uma confraria. Você é crente? Não, eu sou do fã-clube de Jesus de Nazaré. Assinei minha fichinha, agora eu sou do fã-clube. Jesus não tem fã-clube, irmão. Eu diria que Jesus não tem nem seguidores. Jesus tem discípulos. E discípulo tem que partilhar da natureza e da visão do seu mestre. E aí Paulo, dizendo àqueles líderes que continuariam a obra do Senhor a posteriori, dizendo, olha, eu posso de minha parte confessar, que não me esquivei de anunciar aquilo que diz respeito ao Evangelho, e que fosse benéfico e útil para o vosso crescimento, e aliás, não deixei de anunciar o Evangelho do Senhor, e todo o Evangelho, pois eu vos anunciei todo o propósito de Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos pedir a Ele que nos dê uma visão ampla do Evangelho. Alguém disse que nenhum ser humano poderá ser bom um dia, enquanto não admitir o quanto é mal ou pode vir a ser. Nós sacrificamos essa verdade do Evangelho na teologia das nossas conveniências e na teologia da utilitariedade. Deus é um ser útil, Ele não é mais um fim para o qual eu estou entregando a minha vida, para viver para Ele, para a glória dEle, a adoração dEle. Ele é um meio que eu utilizo para um fim. Irmãos, isso é blasfêmia. Me perdoa a franqueza, vou repetir uma vez mais. Isso é blasfêmia. Deus está no trono, Ele é Senhor. Ele jamais prometeu aqui no livro, se eu quero entender isso aqui tudo como Evangelho, que Ele haveria de atender todas as minhas necessidades, todos os meus desejos. Não vai. Eu iniciei falando que a obra de Deus é trabalho árduo. Mas esse Evangelho modificado da teologia utilitarista, do interesse, fez Deus um serviçal, que todo culto chega de avental colocado para servir a petulância e a arrogância de alguns crentes, que é menino birrento e só sabe cobrar dele. E nós vivemos hoje um mundo, eu estou falando em termos gerais agora, extremamente egolátrico, egocentrado, e o egoísmo é próprio de gente imatura. E gente que sempre imagina que recebeu menos do que merece, nunca vai agradecer. Que ele nunca vai se achar abençoado à medida que ele merece. Que ele chega na igreja, ele não sabe dizer, Deus, muito obrigado pelo dia 28 de outubro de 2010. Você já imaginou quantos seres humanos lutaram contra a morte imbecil que os atingira, num acidente qualquer, numa bala perdida, num AVC, numa parada cardíaca? Ele tentou agarrar a último fio de vida para ver esse dia 28 de outubro surgir para ele, e não surgiu. Eu e você, Deus nos deu esse dia correndo, tivemos lutas, dor de cabeça, e menino que atrapalhou, e emprego que não deu certo, e conta que não foi paga, mas Deus te deu o privilégio de estar chegando agora, às 21h15 deste dia, é motivo para você levantar a mão e dizer, Senhor, obrigado, graças te dou, eu preciso de mais, mas eu já quero agradecer pelo que eu já tenho. A gente vive hoje um cristianismo de crente birrento. E ele vem aqui na campanha. Se a campanha não resolver, ele pula para a campanha da outra igreja. Que ele olha para a gente, nós pastores, pastor Edivaldo, como se a gente fosse guru de Jesus. E todo dia tem pozinho amarelo na manga e espalhar na cara dele. E se não, Jesus não opera, porque Jesus não opera milagre todo dia. Aí a gente faz um teatro para fazer de conta que aconteceu. Mesmo que seja mentira, tem que agradar, que a plateia cobra.
O que Paulo está dizendo aqui? Eu só me ocupei com o Evangelho e não deixei de vos ensinar, de pregar todo o Evangelho, todo o conselho de Deus. Precisamos disso hoje, irmão. É claro que isso implica algumas coisas. Implica, primeiro, retornarmos à Bíblia como fonte causal da nossa pregação. Tudo mais é bom e até legítimo, mas não pode substituir a palavra. O que não volta vazia é a palavra do Senhor. É ela que é a espada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Então preguemos esta palavra, pois Deus se compromete em fazê-la cumprir na nossa vida e na vida do nosso auditório. Mas hoje há uma despreocupação. O livro lá, Cristianismo Sem Cristo, denunciou em 2 capítulos um grande perigo. Eu já tinha lido isso em outro livro, chamado Religião de Poder, esse ano mesmo. Eu li aí uns 60 e qualquer livro até agora, e eu li um livro lá, Religião de Poder. E ele nos alerta para o perigo de transformar a religião, irmão Lázaro, em uma proposta de psicoterapia. Está acontecendo hoje a psicologização da fé. Aí o elemento não é mais pecador, ele tem fraqueza, simplesmente. Ele tem traumas. Aí ele não é agente moralmente responsável diante de Deus daquilo que faz. Ele é vítima. Eu desafio a qualquer estudante da Bíblia a honestamente me provar um texto sequer aqui da Bíblia, Deus tratando o pecador como vítima. Ele é tentado às vezes, o diabo consegue enredá-lo, enganá-lo, é verdade, mas quando ele peca, é ele que é responsável. Você imaginou Deus chegando lá no Éden e falando: "Ô meu filhinho Adãozinho, eu vou dar um jeito de dar uma melhoradinha, você ainda está no prazo de validade, ainda não venceu, está novinho, saiu das minhas mãos esse dia. O que aconteceu, meu filho? É o capeta, é o cabrunca, é o saperê, é o sujeito ruim. Deixa que eu vou resolver com ele. Você é meu amiguinho, vem cá." Não, Deus falou: "Se o diabo tentou mesmo, mas quem pecou foi você." E Deus não põe a culpa só no diabo. Hoje ninguém assume mais nada. O que ele não põe na conta de Deus, põe na costa do infeliz lá, ele tem a costa larga mesmo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero citar a quarta e última, eu encerro aqui. Sabe qual é? Nessa análise desse texto, o Espírito de Deus, através de Paulo, nessa narrativa de Lucas, está dizendo: aprendam a ser preventivos no que concerne a realidade do mal. Por isso que eu iniciei dizendo que a Bíblia é realista. Ela não doura a pílula, ela não põe maquiagem se a coisa já está desandada. Eu gosto disso, da franqueza da Bíblia. Eu ministrei no encontro de pastores presidentes lá em Caldas Novas o ano passado. Ministrei uma palavra muito contundente. Tinha gente de cabelo branco, presidente de convenção nacional lá. E é claro que eu estou na igreja, tenho 48 anos, há 26 anos no ministério pastoral. E há uns 5 anos para cá, Deus tem me inquietado, e o Espírito Santo tem me feito entender que em algum momento, ainda que para prejuízo, humanamente falando meu, eu terei que ser profeta. Não é função do profeta mudar nada, mas às vezes é função dele denunciar e deixar o resto com Deus e o homem que ouve, e os homens que ouvem a palavra do Senhor. Eu ministrei uma palavra muito contundente lá. Depois eu recebi no meio e no meio da igreja algumas críticas. 8 meses depois o presidente voltou lá e falou: aquela palavra que o senhor pregou lá, aquela sua mensagem lá, depois corrigiu, não era sua, foi de Deus. Mexeu com a estrutura da nossa igreja no Brasil.
Porque às vezes, irmão, Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que vocês fiquem alertas e atentos. Saia desse sonambulismo espiritual. Porque após a minha partida, ele diz duas coisas: penetrarão no meio de vós. Se é penetrar, que viria de fora. Sabe o que o Espírito está dizendo? Nós nunca teremos uma igreja qualificada. E nunca seremos líderes de excelência, se não desenvolvermos a capacidade de sermos preventivos. Fazemos a cerca, arrumamos a cerca antes do ladrão entrar. Ele falou: após a minha partida, penetrarão no meio de vós lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. Mas eu gosto da franqueza de Paulo. Olha, de Paulo, do Espírito Santo, que hoje a gente só quer achar o defeito no terreiro de macumbaria. E Jesus falou que o erro pior seria o que viria do púlpito, que nasceria do meio. Deus nunca teve problema com satanismo, com macumbaria, com espiritismo, com ateísmo, com comunismo. Nunca foi problema para Deus. O grande problema para o reino de Deus é a doença que nasce dentro e nós não temos coragem de diagnosticar. Nós continuamos passando a maquiagem para ocultar o defeito e vai empurrando com a barriga. Mas o Espírito de Deus, através de Paulo, diz aqui: mas também do vosso meio. Irmão, vamos pedir ao Senhor que nos dê essa coragem de fazer essa leitura. Eu iniciei falando do senso de autocrítica. Achar que o defeito está na casa dos outros, que a gente é o melhor. Não é não, irmão. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a coragem de levantar o tapetão para onde a gente jogou muitos problemas. E Paulo está dizendo: e no meio de vós levantarão homens que não perdoarão o rebanho, pois eles vão querer seguidores e vão manipular vocês para querer massa manipulada. Tenham cuidado disso. Amanhã a gente vai prosseguir falando de como alcançar essa liderança de qualidade, essa excelência. Mas a base é esta aqui. Se não entendemos isso, irmão, e tem gente hoje aprendendo, e é bom que aprendamos sim, aprendendo o jeitinho de liderar crentes. Paz nos senhores, deixa eu contar, vocês estão assentados mais tempo. Pouco tempo em Goiânia, alguns agentes da Polícia Federal chegou na nossa igreja, porque o meu pastor é o presidente da Convenção do Estado, falou para ele: senhora pastor, nós respeitamos muito o senhor é um nome, uma moral aqui nesse estado, mas nós queremos avisar o senhor, isso foi há 1 ano e meio atrás, a Polícia Federal encetou uma investigação, pode levar até 5 anos para a gente concluir, mas assim que concluída nós vamos publicá-la, doa quem doer, com relação a roubo de carga e receptação de roubo de carretas e receptação de cargas. A polícia falou com todas as letras da nossa cara assim: olha, sabe quem é? O líder nacional dessa quadrilha é um pastor evangélico de Goiânia. E ele tem uma igreja considerável aqui. No domingo e no sábado, ou na terça, ele vai para o púlpito, atrás da gravata e do paletó, abre a Bíblia e prega, o povo chora. E durante a semana, por telefone, ele comanda o crime de roubo de carreta e cargas nesse país. Sabe por quê? Porque a gente não fechou a cerca. E a gente esqueceu de que Paulo, o Espírito está dizendo: virão de fora, mas dentro também. E a igreja do Senhor Jesus só é igreja quando ela começa no Pentecoste e no cenáculo. Levanta coxo da Porta Formosa. Ela atende necessidade de pobres, viúvas pobres, como em Atos 6. Mas também confronta o picareta e o enganador que está dentro, com o dedo na cara. Se ela leva a fazer milagre, cuidar de pobre, mas não pregar essa verdade, ao ponto de o Ananias e a Safira sentir-se incomodada aqui dentro, ela pode ser tudo, menos igreja de Jesus Cristo. Só tem uma coisa: Deus nunca vai agir com Ananias se o Pedro já meteu a mão na propina, que aí Deus tem que começar matando o Pedro aí. Você imaginou isso aí?
Se o Pedro tivesse falado, ô Ananias, que benção, agora a obra de Deus precisa do seu dinheiro. Quanto é mesmo? Não interessa, não, vou fazer uma oração forte aqui para você. Amanhã você passa no terreiro do Sal Grosso e está tudo resolvido. Deus perdoa, meu filho, quanto é o seu dinheiro? Não, traz cá, tudo que vem do céu é Deus que manda. Nem sempre, pode ser um meteorito que vai cair na sua cabeça e rachar o coco. O Pedro falou, rapaz, quem é que te pediu para vender a fazenda, elemento? Vendendo ou não vendendo é teu, aqui nós não estabelecemos balcão de compra e venda não. Se quiser dar o dinheiro por fé, você dê. Se não quiser, não é seu dinheiro, vai fazer a diferença aqui. Tem mais, ó. Você não mentiu aonde? Você mentiu ao Espírito Santo, caiu. Mas se o Pedro tivesse alegrinho, falando, ó, eu preciso dessa oferta. Aleluia, eu vou até orar por você. Deus tinha que ter matado primeiro o Pedro. E Deus é um Deus de legalidade. Sabe por que não acontece essas coisas mais em nosso meio? Porque Ele está esperando o tempo, até que eu que estou atrás da tribuna, tome vergonha na cara e confesse as minhas podridões morais, porque senão Ananias fica dentro e continua enganando. E Paulo falou que penetrarão, vem de fora, mas dentro também vai surgir. Pai, eu quero louvar o Teu excelso e bendito nome.